Falamos que não ia ter golpe, não vai ter golpe. A gente sempre vai dar um jeito. Exatamente. Bom, vamos começar desde o início? Vamos. Porque aí a gente já deixa essa live aqui no YouTube para reprise, né? Além até das 24 horas que ficaria lá no Instagram. Bom, então vamos lá. Vamos começar com as nossas apresentações? Vamos. Conta para o povo quem é você. Bom, então, meu nome é Débora Cal, eu sou coach de atitude com foco nos estudos, aqui no Atitude na Carreira, e trabalho com esse foco há aproximadamente 4 anos e meio. Então, nesse trabalho de coaching, a gente tem como objetivo sempre trabalhar não só a parte de técnicas de estudo, mas também trabalhar o desenvolvimento emocional. Então, eu tenho a formação em coach de atitude, trabalho também com psicologia positiva, PNL, enfim, muitas ferramentas para ajudar vocês a serem aprovados. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Cláudia Rodrigues, também sou coach de atitude aqui do Grupo Atitude Emocional, e os meus atendimentos são com foco em finanças, com foco em carreira, finanças e carreira, liderança, crescimento, pequenos negócios e também empreendedorismo. Bom, vamos começar. A gente já estava falando para quem estava acompanhando lá no Instagram e para você que está acompanhando agora aqui no YouTube, de pessoas que querem começar a focar mais nos estudos, principalmente para passar num concurso público, mas que tem aquela grande preocupação financeira, né? Como que eu vou fazer para poder me sustentar? Afinal de contas, hoje em dia, ninguém vive sem dinheiro. E aí a Débora me convidou para fazer essa live, para trazer algumas dicas para vocês. A gente vai trocar bastante aqui da nossa experiência, cada uma dentro da sua especialização. E vocês podem aqui do lado no bate-papo comentar. A discussão sempre fica mais rica com a participação de vocês. Tudo que tiver a ver com o tema dessa nossa live, a gente vai abordando enquanto a live vai acontecendo. E o que não for, mas for uma pergunta pertinente, a gente separa um tempinho no final para poder ir respondendo, tá? Estava comentando também com o pessoal do Instagram que essa live é muito além de ser só para aquelas pessoas que estão com foco no concurso. Quando você tem um projeto que ele não tem um retorno financeiro imediato, é necessário uma preparação financeira para isso, né? Então, para quem não tem o foco do concurso ou dos estudos, use, né, adapte todas as dicas que a gente vai compartilhar ao seu momento, ao seu projeto, para que você possa aproveitar o máximo dessa live. E me conta, Débora, qual que é a principal queixa desse ponto de vista financeiro para quem está estudando para concurso hoje? Bom, nos processos de coaching, a principal queixa, né, as principais queixas, na verdade, que a gente percebe é aquela pessoa que está trabalhando e quer juntar dinheiro para parar de trabalhar e poder se dedicar exclusivamente aos estudos. Ou então aquela que trabalha, mas não está conseguindo se organizar financeiramente para poder, então, separar a parte da sua renda que já era comprometida com outra coisa para poder investir em material, em processos de coaching, para poder estudar. Uhum. Bom, o primeiro ponto, então, gente, para quem tem esse objetivo, é guardar dinheiro. Não tem como escapar disso, tá? Inclusive, se a gente, tá até dando esse exemplo, se a gente fosse colocar todo mundo dentro do mesmo grupo, se todo mundo fosse igual a todo mundo, a orientação sempre é que você tenha uma reserva de emergência, considerando 6 meses de gastos essenciais, para que você possa se manter durante esse período. Agora, aqui a gente tem 2 situações específicas. Uma pessoa que quer fazer essa transição mais 360 graus, né, mudar completamente e focar apenas nos estudos. Exato. E uma pessoa que quer fazer uma transição mais gradual. Então, ela não quer ir abandonando tudo e focar nos estudos. Ela quer ter mais tempo, ter mais recursos para poder se preparar para isso, porque nem todo mundo pode ser bancado, né, seja uma parte ou seja por completo, para poder dar foco para esse projeto. Vamos falar, então, primeiro das pessoas que querem parar de trabalhar para poder focar no concurso. Para isso, é necessário que ela faça uma reserva maior do que 6 meses,
né? Eu não tenho tanta experiência. Eu estava até comentando com o pessoal que enquanto eu fazia a minha graduação, eu até pensei na possibilidade de prestar um concurso público, mas não me dediquei a esse foco. Então, hoje, quanto tempo demora para uma pessoa poder passar num concurso? Bom, vamos pensar que a média de aprovação seria de 1 a 2 anos para concursos mais básicos, mais iniciais, vamos pensar em cargo de nível médio, ou então nível superior, só que cargos, por exemplo, de analista, tá? Mas quando a gente pensa em cargos maiores, como cargos de magistratura, Ministério Público, a gente vê uma média de 3, 4, podendo chegar até 5 anos. E esse tempo maior, ele pode ser impactado de várias formas. Por exemplo, tem pessoas que já têm como sonho, desde o início da faculdade de Direito, ser magistrado, ser juiz. Então, durante a faculdade, a pessoa já começa a estudar. Por isso que a gente vê em alguns casos, gente que acabou de se formar, é super nova e foi aprovada na magistratura, foi aprovado no MPF, porque são pessoas que já estudavam, né? Mas aí são as exceções. A regra, quando a gente pensa, é esse tempo de 1 a 2 anos para concursos menores e concursos maiores, 3, 4 anos. Inclusive, estou super curiosa para saber, quem está acompanhando a nossa live ao vivo, você que estiver também assistindo a reprise, deixa aqui nos comentários há quanto tempo vocês estudam para concurso. Conta aí para gente quem está ao vivo, ou quem já foi aprovado, né? Quanto tempo já estudou também. Isso, compartilhem aqui a experiência para a gente poder ter uma ideia. Por quê, gente? Considerando que é um período maior, primeiro, não dá para reservar só 6 meses e não dá para pensar só em gastos essenciais. Imagina, né, você ficar durante 1 a 2 anos, vamos pensar em um que seria o mínimo, só fazendo o essencial do essencial e estudando. Então, você paga a sua conta de energia, você paga, de repente, o seu aluguel ou o seu financiamento, você paga a sua alimentação, paga seu transporte, e aí, você vive como? É um período muito longo para que você não se permita também ter momentos de prazer, né? E nós, seres humanos, funcionamos em busca de prazer e para afastar a dor. Então, se a gente faz uma preparação como essa, fica uma preparação incompleta, ela fica insustentável. Vai chegar uma hora que você vai jogar tudo pro alto, você vai explodir, você vai ficar doido, você vai ficar estressado, vai começar a brigar com todo mundo, vai achar que nada vai dar certo, vai ficar pessimista. Então, vai chegar uma hora que você vai surtar, né? Você já viu gente assim, Débora? Com certeza. Imagina você ficar, vamos pensar no período mais curto, 1 ano. Imagina você ficar 1 ano sem nenhum momento de lazer, só vivendo para pagar as suas contas, trabalhar e estudar. Você não pode fazer mais nada. Não tem como a pessoa ter uma saúde mental, né? A pessoa realmente surta, chega no limite. E às vezes a pessoa começa a achar que o problema é ela, né? Que ela não é boa o suficiente, que ela não é inteligente, que ela não tem capacidade, quando, na verdade, o que está faltando é um equilíbrio entre todas as áreas da vida, né? Que eu acredito, inclusive, que é um ponto essencial do processo de coaching focado em concurso, né? Por que eu digo isso? Porque todos os processos de coaching aqui do GAI usam a metodologia do coaching de atitude. E por mais que a gente trabalhe focado em determinadas áreas, a gente dá atenção para toda a roda da vida. Por quê? Pode ter uma área ou outra ali que pegue e seja o calcanhar do seu sucesso. Entende? Inclusive, esse ponto, né, que a gente acabou de levantar, dessa questão emocional, que inclusive influencia na sua visão de capacidade de passar numa prova como essa, também faz toda a diferença. Eu nunca prestei uma prova para concurso, mas se eu for voltar lá atrás, no tempo do vestibular, quantas pessoas eu via que estudava, chegava na hora da prova e... Paralisava, né? Paralisava, exatamente. Então, o cuidar das emoções também é algo que a gente sempre aborda, né, Débora? Sim, e até para exemplificar, a situação assim mais crítica que eu já atendi em processo de coaching foi uma menina que na hora da prova, ela estava tão ansiosa, tão nervosa, que ela literalmente vomitou em cima da prova. Nossa! Então, imagina, ela estava super preparada, assim, pelo que ela veio me contando, porque ela não fazia o processo de coaching naquela época, não fazia terapia, enfim, ela passou depois por todos esses passos, mas imagina o nível de estresse, né, que ela não estava até chegar nesse momento.
Então, é por isso que é tão importante, porque às vezes vamos pensar no básico, é um branco que pode dar, é você esquecer alguma coisa que é importante para a hora da prova. Então, às vezes você esquece, já aconteceu de coach me contar, né, que foi para a prova, estava tão ansioso de esquecer o documento em casa. E aí, como é que você prova que é você? Esqueceu o estojo com caneta. Então, são assim, a gente pode pensar das implicações mais básicas até as mais graves, né, que podem acontecer no momento da prova por conta de um emocional desequilibrado. Exatamente. E aí, né, Ana, mas espera aí. Por exemplo, eu já atendi uma vez uma cliente que ela e o marido, eles tinham o costume de ir com frequência ao cinema. Esse era um momento que eles tinham de lazer, uma coisa que eles gostavam, um programa frequente deles. E aí? Então eu tenho que fazer uma preparação para todos os meus gastos essenciais e também para ir no cinema pelo menos uma vez por mês? Não, gente, porque se a gente for pensar em uma reserva para um período de um ano, porque a gente está falando de um caso que você não vai trabalhar, você vai ficar só estudando, você vai ter que restringir um pouquinho mais as coisas que você estava acostumado a fazer. Então, se você ia no cinema todo mês, possivelmente dar um espaçamento um mês sim, um mês não, pode ser mais adequado para que você consiga formar essa reserva mais rápido. Fora que, além dessa questão do lazer, que é super importante, como a Débora mesma destacou, para a saúde mental, você também tem que pensar no próprio concurso. Então, por exemplo, se você quer acelerar, né, esse processo de desenvolvimento para que você tenha a capacidade de passar num concurso, contratar um processo de coaching focado em concursos pode fazer você chegar lá mais rápido. Então, fazer uma reserva de emergência para que você possa otimizar o máximo possível o seu tempo. Porque senão você vai ter que fazer uma reserva para 2 anos, né, Débora? Sim, exatamente. E aí é você justamente se planejar, você podendo já, com essas dicas, se planejar com antecedência para você fazer essa reserva, aí sim fica muito mais tranquilo. Você sabe, olha, eu vou precisar desses investimentos, então eu vou querer fazer uma viagem, eu vou querer comprar tais materiais, eu vou querer fazer um processo de coaching. Já está tudo ali dentro do seu campo de visão para você poder se preparar, né? Exatamente. Não só isso, mas tem que pensar também, né? Materiais que você vai precisar para poder estudar, o que você falou, tudo necessário para que você possa passar realmente na prova. Além dos seus gastos essenciais para você se manter, além dos seus gastos que são importantes para você, tá? Não é para colocar tudo, é para colocar aquilo que realmente não dá para abrir mão, porque faz parte do seu prazer, do seu lazer. Também precisa ter nessa reserva contemplada o que você precisa para poder passar no concurso. Sim, e até pensando, tem muita gente que viaja, né? Eu tenho muitos coaches que viajam o Brasil todo fazendo prova, né? O custo de uma viagem, né? Se você vai... Hoje em dia até o ônibus é caro, né? Então, não tem muito aonde... Como você... Óbvio, você pode economizar, mas ainda assim você tem um hotel, se você faz uma prova numa grande capital, os hotéis são um pouco mais caros. Então, se você vai fazer uma prova fora, se você pega aí inscrição, hotel e você pega passagem, às vezes você chega pelo menos R$1.000. E, inclusive, isso é tão sério, gente, essa preparação, não só para quem quer deixar, de fato, de trabalhar, mas para qualquer pessoa que faz o concurso, porque eu já atendi, né, pessoas que foram, que são concurseiras, inclusive uma pessoa que já era concursada, que continuava estudando para concurso para passar em outra prova, e ela estava extremamente endividada por conta de todas essas viagens e provas que ela foi fazer, né? Então, isso realmente é muito sério. A gente fez até uma continha, foi super interessante, de todas as dívidas que ela fez para poder passar no concurso, o que aconteceria se ela investisse esse dinheiro? E ela conseguiria chegar numa renda passiva de R$10.000 em 10 anos. Nossa! Então, isso é muito, muito sério. Valorizem bastante o dinheiro de vocês e façam essa preparação. E faz uma coisa, gente, não precisa ser uma mudança 360, mas precisa ser algo gradual, tá? Então, você tem que ir limitando, antes de você até ir formando a reserva, já vai se acostumando com a rotina de você viver com a sua reserva. Então, se você vai, durante a sua reserva, um mês sim, um mês não no cinema, começa a fazer isso enquanto você está construindo essa reserva, para você começar a se habituar e não ter esse choque na hora que realmente chegar esse momento. Tá? Pois é, e quando a gente pensa muito, vou até falando por mim, né? Quando a gente pensa em poupar, a gente pensa logo em escassez.
né? Pelo menos a minha crença relacionada a poupar, a gente pensa, vou ter que cortar tudo. E não é adaptar, né? Então, se você vai muito ao cinema, talvez passar a fazer passeios mais ao ar livre, você trocar um tipo de lazer por outro que também te agrada, mas que vai exigir um custo menor para você. E aí a gente entra, inclusive, no segundo grupo, né? Daquelas pessoas que vão continuar trabalhando, só que num ritmo menor, para que elas possam dar mais foco para os estudos. Então, nesse caso, a reserva que você vai ter que fazer vai ser necessária sim, só que um pouco menor. O que você precisa considerar numa situação como essa, né? É administrar o dinheiro que você já tem e pensando que você vai reduzir o ritmo no dinheiro que você vai passar a ter. Então, vamos dar um exemplo. Se antes você estava acostumado a gastar o seu dinheiro com X áreas, agora você vai ter que se acostumar a gastar com X mais um, que é o foco do concurso. Então, estudar para concurso vai gerar algumas despesas e você vai ter que absorver isso nessa sua nova renda. Ou para quem, né, vai continuar com o mesmo trabalho, mas vai reduzir mais carga horária, com uma renda próxima do que você está acostumado. Mas que não vai ser mais a mesma coisa, porque não vai ter mais a mesma dedicação. Então, por exemplo, o que você precisa para essa nova meta? Se você vai investir no coaching para concurso, para poder acelerar o seu desenvolvimento, você vai ter o coaching. Se você vai precisar viajar, você vai ter a viagem. Se você precisa de material de estudo, você vai ter material de estudo. Só que quanto que vai te custar tudo isso? Da mesma forma, para quem vai fazer, né, uma transição 360, vai parar de trabalhar, vai ter que fazer esse levantamento, você também vai precisar fazer. Só que a grande diferença é que você pode ir implementando isso no seu orçamento pouco a pouco. Então, você não precisa comprar todos os materiais para poder começar. Qual que é o mais urgente? Exatamente. E aí você entra justamente até mesmo na sua organização como estudante, né? De você começar a perceber que a sua ansiedade em comprar todos os materiais, ou então vários tipos de materiais diferentes, quando na verdade você poderia se concentrar em um. Então, ao invés de comprar 10 livros, é mais fácil eu comprar um curso, né? Porque com isso eu já economizo e consigo absorver o conhecimento da mesma forma e com a mesma qualidade. Agora, o que você tem que pensar para conseguir fazer, né, essa absorção é do que você vai ter que abrir mão. Então, se o concurso é um novo projeto que você quer dar foco na sua vida, quais são os gastos que não são mais prioridades, porque esse é mais importante. Então, você vai ter que começar a substituir o que é menos importante pelo que é mais importante. Então, que tipo de trocas você pode fazer? Ou, de repente, por quanto tempo você precisa adiar aquilo que você já estava acostumado a fazer para poder absorver esses custos do concurso e depois voltar a fazer aquilo quando você já tiver no momento dos seus estudos mais estabilizado, naquele momento que você já tem tudo o que precisa e é uma questão de tempo para você poder passar. E aí, Ana, nesse momento, vale muito a pena, né, o que eu sempre falo para os meus coaches, você ter clareza do para que você estuda, né, porque é da onde vem a sua grande motivação, porque se você vai precisar separar o seu dinheiro, se privar de algumas coisas, você precisa saber muito bem o porquê que você quer ser aprovado, para que você quer ser aprovado. Porque são esses motivos que vão fazer com que você esteja motivado e não se julgue, não fique chateado, triste, por estar separando esse dinheiro, né, deixando de fazer determinadas atividades para poder estudar. Agora, vamos para a parte prática, né? Fazer uma recapitulação do que a gente já falou, que já foi bastante coisa, e até para fazer um fechamento, para ficar bem claro para vocês qual que é o passo a passo. O primeiro passo, para quem vai fazer uma transição completa, ou para quem vai fazer uma transição gradual, é fazer esse levantamento de custos, pensando em despesas essenciais para quem vai fazer a 360, mais aquelas despesas que são importantes para a sua saúde mental, mais as despesas relacionadas ao concurso. Para quem vai fazer uma transição mais gradual, então vai continuar trabalhando, fazer um levantamento do que vai ser necessário para que você possa focar no concurso, e a partir desses dados, desse levantamento de valor, é você colocar na ponta do lápis, né? Em quanto tempo você consegue formar esse valor?
guardando quanto por mês você consegue formar essa reserva, né? E para ser bem transparente aqui com vocês, pensando numa reserva de emergência, lembra que eu falei no início, para todo mundo que está lá no mesmo pacote, 6 meses de gastos essenciais, as pessoas levam em média de 2 a 3 anos para formar essa reserva. Então, tudo isso vai depender do que você está disposto a abrir mão hoje para acelerar essa construção. Exatamente. E quem que pode te ajudar? Né? De repente você tem um familiar, de repente você tem um cônjuge, de repente você tem alguém que te auxilie ou financeiramente, ou te auxilie com doação de alguns materiais que não usa mais, grupo de estudos, tudo que você pode fazer para reduzir o seu custo o máximo possível. Como a Débora falou, fazer atividades mais ao ar livre, que geralmente o custo é menor, buscar formas criativas, reinventar o seu lazer para reduzir o máximo desse custo. Olhar para o seu orçamento, do que você pode abrir mão para acelerar a formação dessa sua reserva e colocar na ponta do lápis. Quanto que eu tenho que guardar por mês, por quanto tempo, para ter essa segurança financeira para poder focar nisso. E aí, Ana, nesse momento é super importante, né, a gente lembrar daqueles concurseiros que adoram gastar dinheiro com papelaria, com, né, excessos de materiais. E é importante você parar e pensar, eu realmente preciso disso? Né? Porque, às vezes, a gente, realmente, como você falou, né? Quem pode me ajudar? Qual é a rede de apoio que eu posso buscar para que me ajude a economizar, mas também a fazer tudo que eu quero, né? Dentro de uma possibilidade. Uma vez eu atendi uma cliente que ela se intitulava A Louca dos Livros. Presta atenção. Pois é. Existe a louca da papelaria. Ai, gente. E aí, qual que foi a conclusão que ela chegou ao longo do processo com relação aos livros que ela ama de paixão, ela realmente gosta, ela realmente lê? Que ela só iria comprar novos livros quando ela tirasse dos anteriores o objetivo pelo qual ela comprou. Não necessariamente ela iria ler o livro por completo, mas ela iria comprar aquele livro com um objetivo. Atingiu aquele objetivo, seja lendo um capítulo, 2 capítulos, metade do livro ou o livro inteiro, aí sim ela poderia comprar outro. E eu acho que essa é uma dica que ela construiu, inclusive, com todas as ferramentas que eu fui proporcionando ao longo do processo para ajudar ela a chegar num ponto de equilíbrio que fizesse sentido tanto para ela quanto para o bolso dela, né? Mas que vale muito para vocês também. Então, nessa compra toda, né, de papelaria, de não sei, de livros, de materiais, de tudo mais, você já tirou disso o seu objetivo? Você realmente precisa substituir ou comprar um novo? Ou você ainda pode tirar e extrair muito mais daquilo que você já adquiriu, daquele investimento que você já fez para esse projeto na sua vida? Pois é, porque é super comum, né? Eu vejo isso nos processos, a pessoa compra curso, às vezes assiste 2, 3 aulas, porque no meio do caminho desanima, e aí perde o curso, e aí compra o outro. E aí você está jogando dinheiro fora, né? Enquanto você poderia estar poupando parte desse dinheiro para ou você parar, ou para você, inclusive, poder ter um pouco mais de lazer e também estudar, né? Exatamente. Bom, gente, as dicas que eu tinha para compartilhar é essa. Tem mais alguma questão que você quer trazer, Débora? Eu acho que a gente abordou tudo, né? E fazendo aqui um apanhado para o coaching com foco nos estudos, a gente aqui no coaching de estudante, a gente vai ajudar no planejamento, a lidar com as emoções. E quando a gente pensa, inclusive, conciliando o tema estudos e finanças, que é o objetivo, né? Com planejamento, você vai aprender não só a se planejar para os seus estudos, como também para as outras áreas da sua vida, né? E acaba que você leva também conhecimentos para a área financeira não tão robustas como os ensinamentos que a Ana vai dar, né? Mas com certeza você começa, é um primeiro passo, né, para a sua organização. Lidar com as emoções também de forma equilibrada, porque acaba que a situação financeira, se você está apertado, você quer fazer uma viagem para fazer prova, você não tem dinheiro. Você quer comprar um material e não tem dinheiro. E aí você começa a achar que eu não vou poder estudar para concurso,
né? Então, você também estar com as emoções equilibradas vão te ajudar a você conquistar o seu objetivo, né? É um combo, né? A gente mexe com planejamento, equilíbrio das emoções, metodologia, planejamento de estudos, organização, cronograma, para tudo para que você consiga atingir o seu objetivo, que é a aprovação. Uhum. Inclusive, você falou do planejamento, só que assim, gente, nós somos a mesma pessoa. É que nem cliente que vira para mim e fala: nossa, eu sou super disciplinado no trabalho, mas eu não sou nada disciplinado com as finanças. Espera aí, você é uma pessoa disciplinada, você está usando toda a sua disciplina no trabalho e você não está usando essa mesma disciplina nas finanças, né? Então, quando você desenvolve aquela habilidade, você usa ela em qualquer coisa que você precisa na sua área da vida. É só um ajuste técnico que a gente faz, Exatamente. mas a habilidade você já tem. E é isso que eu trago muito no processo de coaching de finanças, né? O que você quer e como que você precisa organizar a sua vida financeira, não só para você se preparar para o futuro, mas também para você ter o prazer presente. É um equilíbrio o tempo todo entre o aproveitar o hoje e o se preparar para amanhã, mas sempre de uma forma equilibrada, que respeita o seu orçamento, buscando extrair o máximo possível da capacidade financeira que você tem. Tá? É bem nessa linha que a gente trabalha dentro do coaching de finanças. E claro, se você precisa de ajuda em alguma dessas duas áreas, nós estamos aqui à disposição para auxiliá-los, tá bom? Com certeza. Bom, agora é o momento das perguntas. Vocês estão bem quietinhos, né? No YouTube a interação sempre é um pouquinho menor, né? O pessoal fica tímido. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, agora é o momento. Se você está assistindo essa reprise, pode deixar as dúvidas nos comentários, que a gente vai respondendo ao longo da semana, tá bom? Se quiser também deixar a dúvida lá no post que a gente fez no Instagram, não tem problema, que a gente também vai acompanhar por lá, seja por lá ou por aqui pelo YouTube, beleza? Eu acho que o pessoal não tem nenhuma dúvida. Pena que por aqui não dá para eles mandarem os corações, né? Pois é. Lá no Instagram tava subindo vários no começo, até ele dar aquele bug. Exatamente. Mas eu acho que as dicas foram, assim, super esclarecedoras e com certeza já vão ajudar muito a dar o primeiro passo para quem está pensando em ou parar de estudar, ou parar de trabalhar para estudar, ou então começar a apertar um pouquinho os gastos para poder unir esse valor, né, e redirecionar para os estudos. Com certeza. Nós queremos agradecer bastante a audiência de todos vocês e a gente vai se vendo ao longo dos próximos dias. Obrigada pelo convite, viu, Débora? Imagina, um prazer estar aqui com você, Ana. Obrigada pelas dicas. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau.